Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, você também pode compartilhar essa live e convidar outras pessoas. Hoje, o nosso tema será fecundidade e vida matrimonial. Nós vamos abordar assuntos mais profundos. Digamos que assim, nós vamos compreender os motivos que nos trazem até aqui. Você que já usa o método natural, ou você que descobriu há pouco tempo que é pecado grave usar contraceptivo, você precisa aprofundar a sua fé. O que eu ouço, gente, todos os dias e com uma frequência enorme das minhas alunas e dos meus seguidores é que durante toda a sua caminhada, algumas pessoas com mais tempo de caminhada, outras com menos, outras pessoas que nasceram, foram nascidas e criadas em paróquia, os pais eram já de caminhada. Eu ouço dessas pessoas constantemente que elas nunca ouviram falar sobre a vida matrimonial de maneira integral, sobre o que a igreja espera dos casais. Essas pessoas nunca ouviram que era pecado grave não fazer uso de contraceptivos. Eu ouço isso todos os dias e a gente se pergunta, poxa vida, não é mesmo? Por que esse tema fica tão escondido em nossas comunidades? Por que tantos casais ficam anos e anos fazendo uso de contraceptivo, uso de preservativo? Quantas famílias fizeram laqueadura de trompa sem saber os reais motivos pelos quais a igreja não permite, né? Não aconselha que casais católicos façam uso desses métodos, mas que sejam abertos à vida, que vivam coerentes com a ética, com a moral cristã católica. O que acontece, né? E a minha pergunta durante esses últimos anos, fazendo esse trabalho aqui nas redes sociais, alcançando muitas pessoas, gente, o que acontece no meio do caminho? Onde tudo se perde? Por que a gente não tem esse tema sendo abordado? Óbvio que eu não tenho todas as respostas. Cada caso é um caso, mas algo eu consigo visualizar da onde eu estou e do conhecimento e da quantidade de pessoas que eu converso diariamente. A maioria dos casais não vivem essa realidade. A maioria de nós, casais, casados, né? A maioria das famílias católicas hoje vivem um matrimônio muito semelhante ao matrimônio de famílias não católicas. Muito semelhante ao que o mundo hoje prega, né, conduz. Nós fomos quase que engolidos pela mentalidade contraceptiva. Veja, se você nunca ouviu falar esse termo, eu vou fazer um breve início aqui para você conseguir entender, não é mesmo? O contexto em que estamos inseridos. Esse contexto nos leva a pensar do jeito que pensamos e coloca o nosso matrimônio nesse nível mais baixo. Baixo mesmo, porque o matrimônio que Deus sonhou para os casais é um matrimônio elevado, é um nível mais elevado. É o cumprimento da sua vocação de maneira integral, daquilo para o qual você, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto esposa e esposo, foi de fato chamado a viver e a cumprir. Veja, lá na década de 60, nós tivemos um grande marco. E talvez uma das maiores revoluções que já aconteceram em todo o mundo, né? Chama-se Revolução Sexual. Foi o marco do avanço dos contraceptivos artificiais. De maneira devagar, né? Paulatinamente, os contraceptivos começaram a ser injetados na sociedade. Começaram a ser testados, começaram a ser aderidos por algumas famílias, por algumas mulheres. As feministas tomaram aí, né, a frente
dessa empreitada e elas entenderam que, bom, esse medicamento vai libertar as mulheres. Ele vai conduzir as mulheres para uma certa liberdade. Porque a partir desse avanço dos contraceptivos, as mulheres não vão mais ser escravas dos seus lares, dos seus filhos. Elas não vão mais ficar presas aos filhos, a tantos filhos que chegam. Elas vão poder evitar, elas vão ganhar liberdade, e com isso elas vão poder trabalhar fora, elas vão poder ser livres dos maridos, vão poder se separar, né? Vão poder ter o seu dinheiro, enfim, todas essas questões. Algumas questões dessas, né, são questões que não são ruins? Sim, óbvio, né? Que todas nós que estamos aqui hoje, acredito que todas, ou 90% de nós, trabalhamos fora ou dentro de casa, né? Eu já trabalhei fora, hoje trabalho em casa. Mas a maioria de nós trabalha. Isso é bom? Sim, é bom, né? A gente pode ajudar o marido, a gente pode trazer renda para casa, a gente tem um pouco mais de liberdade para comprar algo, às vezes, que só o orçamento de uma pessoa não dá. Hoje em dia, o custo de vida é mais alto, não é mesmo? Sobretudo para quem mora nas grandes cidades, que não tem mais aquele alimento que pega da árvore, né? Não tem mais o que colhe ali da terra, tudo tem que comprar, tudo tem que pagar, ok? Né? Eu só quero mostrar para vocês que nós vivemos no mundo de hoje e nós entendemos a nossa realidade. E nossa realidade hoje é diferente da realidade do ano 1000, né? É diferente da realidade de quem nasceu em 1800. Óbvio que é. Nós não estamos negando isso. O que eu quero que você entenda é que 1960, década de 60, um marco histórico, revolução sexual. As coisas começaram a mudar o rumo. E essa revolução, com o avanço dos contraceptivos, mudou completamente a sociedade em que vivemos. Pensa comigo que os seres humanos viveram todos esses 1.900 anos sem contracepção. Pensa isso. Todos os casais se casavam, tinham filhos, criavam seus filhos. Não havia maneira de evitar. Óbvio, né? Tinha o coito interrompido, que não é um método, é uma maneira inacabada do ato, ruim para o casal e que também não é segura para evitar as gestações, se essa for a necessidade do casal, tá? Mas isso não é um método. Também é pecado para nós católicos, óbvio, porque não conclui o ato, mas era a única maneira. Ou seja, a maioria dos casais não praticavam, né? E a masculinidade na época não permitia muito que os homens vivessem essa vida, né? Vivessem o sexo ali pela metade, né? Os homens, a maioria, né, queria integralmente, tinham, digamos que assim, aquela honra masculina, né? E aí a maioria dos casais, se você pensar nos seus avós, nos seus bisavós, se você perguntar sobre os seus tataravós, a maioria deles tinham 10, 8, 5, 7, 15 filhos. Isso era normal, ok? Hoje, se você pega a nossa realidade hoje, né, eu tenho 31 anos, né? Da minha mãe para cá, a gente tem famílias reduzidas, muito menores, né? 3 filhos, 4 filhos. Atualmente, famílias com 2 filhos, 1 filho, 3 já é aberração. Essa não é a nossa realidade hoje? Essa é a nossa realidade hoje. Isso só foi possível por conta do avanço da contracepção, ok? Quero que você entenda isso. Então, hoje, todas nós nascidas da década de 60, 70, 80 para cá, sobretudo a década de 80, né? Porque na década de 60 foi aquele início. Então, muitas famílias, né, em muitos países, a pílula foi completamente rejeitada no início. Era uma aberração um casal fazer uso de um remédio para evitar os filhos. Era uma coisa inconcebível para muitas famílias. A rejeição foi muito grande, mas as pessoas foram ali aderindo e os mentores aí, né,
dessa mentalidade, dessas formas, as feministas eles não tinham pressa, né? Vamos aqui injetando aqui, outro ali, fazendo um teste aqui, outro ali, até que hoje nós temos uma adesão de 100% da sociedade. Tanto que o trabalho que eu faço aqui é de ensinar a própria fertilidade para pessoas que estão com medo de largar a pílula. Hoje é o contrário que a gente vive, né? É uma aberração viver o método natural para muitas pessoas. Todas nós, então, fomos e somos influenciadas por essa realidade, tá? Todos nós, lá no fundo da nossa mentalidade, nós temos essa, como se fosse uma sementinha plantada, né? Dessa mentalidade contraceptiva. Essa é a realidade em que nós vivemos hoje. Por isso que a nossa adesão aos métodos naturais é tão difícil. Por isso que compreender o que a igreja ensina é tão difícil. Mas a realidade do mundo mudou. Como eu falei anteriormente, o perfil da sociedade mudou com o avanço da contracepção, não é mesmo? A mulher hoje precisa trabalhar. Hoje nós vivemos em apartamentos. O custo de vida é mais alto, né? Porque não plantamos, etc. Nossa realidade mudou com o avanço da contracepção? Sim. Mas de fato vivemos no mundo de hoje. E o que fazer, Nayara? Recebo muitas pessoas, de fato necessitadas de largar a pílula e espaçar uma gestação, né? A maioria das minhas alunas e seguidoras, maioria, sei lá, 70%, 80%, procuram um método para espaçar, porque de fato eles estão desesperados, né? Largaram a pílula, tem filho pequeno, tem às vezes 2, 3, 4 filhinhos e precisam espaçar por motivos próprios, que não me cabe aqui e nem a ninguém nessa live julgar. E a gente pensa, e agora? O que que faz? O que que a igreja diz? A igreja aceitou a contracepção que começou na década de 60? Óbvio que não. Óbvio que não. Lá no Catecismo da Igreja Católica, a gente tem o passo a passo sobre o que a igreja diz sobre os métodos contraceptivos artificiais. Eles são ilícitos por isso e isso. Não atende aos 2 princípios básicos da vida matrimonial, que é unitivo e procriativo. Também no catecismo nós aprendemos o que é união matrimonial. Veja, você já parou para pensar o que Deus espera das famílias? O que Deus espera do seu matrimônio? Às vezes não. Às vezes nós não recebemos nenhuma formação sobre vida matrimonial. Se eu perguntasse aqui no chat, quem recebeu uma boa formação, seja na família, seja da mãe, seja de uma amiga mais velha, ou seja dentro da paróquia, sobre o que é união matrimonial, sobre os valores da vida matrimonial, sobre o que é de fato iniciar no matrimônio. Quais são os sims que a gente dá e os nãos também. Eu garanto que todo mundo aqui vai colocar que não teve uma formação. No máximo, sei lá, 2 pessoas vão falar: não, Nayara, eu fui bem formada antes de casar, no período do noivado. Eu casei tendo uma boa formação sobre abertura à vida, sobre o que é o matrimônio, sobre vida conjugal. A maioria vai falar que não, que nem sabia que era pecado usar contraceptivo, que não fazia ideia que era pecado usar, fazer a laqueadura e a vasectomia. Volto lá no ponto inicial da live. Sabe por quê? Ninguém sabe falar sobre isso? Primeiro, porque os casais não vivem essa realidade. Outro ponto importante é que também as pessoas não querem viver, meus irmãos.
A gente não quer encarar. É difícil. Sabe aquela parte que dói? Aquela parte que o calo aperta? Aquela parte que eu falo assim: nossa, melhor não mexer aqui. Tô quieta no meu canto com meu maridinho, com a nossa casa, com os nossos dois filhinhos crescidinhos, pagando escola, o dinheiro tá certinho ali, redondo, né? Já tá faltando um pouquinho com dois, imagina com três. Aí você ouve lá o Frei Gil soltando na live que usar contraceptivo é pecado. Você, sabe, você finge até que não ouve e você continua seguindo o baile. E daqui a pouco você ouve de novo, mas você finge que não, porque tá difícil de mexer ali, você também não quer mexer ali. Porque vai mexer em toda a sua estrutura familiar. Então é muito mais fácil eu deixar essa parte escondida. Afinal, é um pecado que ninguém vê. Quem vai ver ali diariamente a pílula que você toma? Eu, eu uma vez acompanhei uma aluna, né? Não me lembro, nem sei se ela estiver aqui, ela fala. Ela falou assim, Nayara, todo dia minha pílula ficava na mesinha de cabeceira. Todo dia eu botava uma na boca antes de dormir, era o meu horário. E aí, depois que ela foi ouvindo, né, a verdade, o que a igreja ensina, ela falou que olhava para aquilo antes de dormir e ela se sentia mal, porque ela sabia que estava pecando. Aí ela falava que não conseguia nem fazer as orações ali antes de dormir, porque aquela atitude dela já começou a pesar. E agora, né, depois que ela começou a fazer o método e tal, ela falou: eu peguei todas as cartelas, joguei fora na área, e agora o que está na minha cabeceira é o meu gráfico e uma caneta. E ali a mesma coisa que eu fazia antes, agora eu faço a anotação. Só que agora eu estou leve, agora eu estou feliz, porque agora não é pecado. Agora não é algo ruim. Agora eu não tenho chance de cometer um aborto oculto. Eu não estou indo contra a vontade de Deus. Olha que maravilha. Mas foi difícil para ela? Foi difícil, é difícil fazer a vontade de Deus. Mas nós precisamos dar esse passo. E as famílias não querem dar, não querem mexer, tem medo, incomoda. E aí tem uma pessoa que gosta muito desse ambiente. Sabe aquele ambiente ali de quem está em cima do muro, né? O muro é de quem? O muro é do demônio, né? Não tem um ditado aí? Quando você fica em cima do muro, não está na parte de Jesus, não está na verdade. Então, hoje é dia de sair do muro e pular para o caminho da verdade. Porque o muro não é a verdade. É muito fácil ficar escondido. Nenhum sacerdote vê, nenhuma pessoa vê a pílula que você toma todo dia, aquela laqueadura que você fez. Então é muito mais fácil pular essa parte e adentrar nas ideologias mundanas, nas visões mundanas sobre o matrimônio, como eu falei no início da live. Muitas famílias católicas hoje vivem o matrimônio como uma união estável, né, que se diz no mundo, com alto controle de natalidade, desejando ali um ou dois filhos, muitos casais que se casam que nem desejam filhos. Você sabia que se um dos cônjuges se casa, né, com o desejo de não ter filho, aquele casamento nem é válido? Sabia disso? Esse casal pode até não ter, por algum motivo de doença, mas se é desejo de uma das partes não ter filho, o casamento nem é válido. Quantas vezes nós ouvimos de paroquianos nossos que método natural não funciona, que tem que fazer laqueadura, que, ai, nossa, você vai querer mais filhos, você é louca. Hoje mesmo vi de uma aluna minha, Josi, acho que ela tá aí, né, Josi? Eu nem tive tempo de gravar um áudio para você. E ela falou, ai, Nayara, ela tá puérpera, né? O bebê tem 11 dias. E nesse momento não é hora da gente pensar em outros filhos. Né? Não é hora da gente pensar em método, é hora da gente cuidar do bebê. Mas as pessoas são assim: você está no puerpério, você ainda está com pontos, você está no resguardo e as pessoas estão te chicoteando, apontando o dedo para você e falando: olha, você vai ter mais filho, viu?
né? Olha, você vai sofrer mais, viu, se vier outro agora. De quantas pessoas católicas a gente ouve isso? Muitas. Sabe por quê? Porque elas não sabem o que é a vida matrimonial. Não sabem. Talvez até você não saiba muito bem. E é por isso que eu estou aqui hoje e vou trazer para vocês a resposta da igreja para essa realidade. Pensa você que a igreja é retrógrada? Né? Pensa você que a igreja não acompanhou esta evolução da sociedade? Você pensa que a igreja não falou nada e continua com o pensamento milenar? Ah, tenham, né? Tenham todos os filhos, a igreja não aceita pílula, não façam nada, né? Vivam aí. Não. Nossa igreja santa e católica sempre tem uma resposta atual para tempos atuais, para as realidades e para tudo que acontece no nosso mundo. E nós temos a encíclica Humana Vitae do Papa Paulo VI. Aqui nós temos a resposta da igreja para os tempos atuais. Este santo homem, já no início da sua encíclica, começa a relatar as dificuldades do mundo atual. Ele diz que entende sim que as dificuldades e as angústias dos casais com a chegada dos filhos não são poucas, né? Que às vezes uma gravidez traz grandes alegrias, óbvio, sempre, mas também traz muitas dificuldades e angústias, né? E aí ele começa a relatar dificuldades sociais, o aumento populacional e habitacional. Eu lembro que na época a política, né, assim, o pessoal grande aí global falava muito sobre habitação, né, que o mundo ia superpopular com são muitas pessoas. Já era a mentalidade contraceptiva, querendo ali obrigar as famílias a conter, né, a transmissão da vida. Então, o Papa vai ali relatando, né, relatando tudo. E aí ele chega ao ponto que ele fala ali muito claramente do contraceptivo. E olha a maneira como ele fala, uma maneira muito bonita, curiosa e aguçada, né? Ele fala que o homem, né, o homem do século XX, ele chega a tal ponto de controle e domínio da natureza, né? Agora o homem já tem fertilizante, já sabe cuidar da agricultura, já produz avião, sabe esse domínio aí todo, né? Que o homem tem hoje, desse domínio aí global. E ele fala também assim, o homem quer controlar o corpo e a vida humana. Ele não quer somente controlar a vida social, ambiental, mas ele quer controlar as leis que regulam a transmissão da vida. E aqui que está o problema. A gente até vai achando assim, né? Eu não, porque a gente já tem um conhecimento, já sabe qual é a resposta da igreja que está aqui no catecismo. Mas você que vai ler a encíclica, né, você vai ver assim, nossa, que papa atual, né? Ele vai liberar, você até pensa, né? Ah, não, ele vai liberar o uso do contraceptivo, porque ele entendeu tudo. Claro que não. A igreja não muda. Ela atende às especificidades do povo, ela está atenta à realidade, sim, mas ela é imutável. Até porque a união matrimonial é algo altamente elevado. Então ele diz que o problema está aqui. O homem ele quer regular a lei que transmite a vida. Ele quer conter o poder do Criador. E isso não. Entende? Essa parte não tá legal. Não tá legal controlar tudo. Não dá. Quem cria a vida humana é Deus. Tanto que se você para pensar em todas as evoluções que a ciência teve, você vai ver que a ciência evoluiu muito, né? Já foi na Lua, já tem isso, já tem computador, já tem live, né? A gente já fala com a pessoa que está lá no Japão em tempo real, não já? Olha quanto avanço. Mas até hoje, o homem não consegue criar outra vida humana.
Sabe por quê? Porque o criador da vida humana é Deus. E Deus não deixou esta sabedoria para ninguém. Ele é, sempre foi e sempre será o criador de todas as coisas, sobretudo do ser humano. E nós, enquanto casais, temos uma missão fundamental na criação divina. Anota isso. Nós, enquanto casais, temos uma missão muito grande dentro do poder da criação divina. Homem e mulher são os únicos seres capazes de co-criar junto com Deus. Ou seja, Deus escolheu nós, casais, na união homem e mulher. Sabe? A união lá de Adão e Eva. Esse encontro, homem e mulher. Deus escolheu que assim nós fôssemos os geradores da vida, os receptores da criação divina. Aqui está o grande mistério da vida matrimonial. O grande mistério. Só que, com o avanço da contracepção e com o avanço da revolução sexual, onde o corpo, a castidade, né, o cuidado com a união matrimonial, tudo isso foi massacrado com a revolução sexual. Né? Hoje o ato, né, o sexo é totalmente desregrado. Né? Entre adolescentes, entre homens e mulheres adultos, adultério, tudo o valor, o corpo humano, o valor do corpo da mulher não tem mais valor nenhum, tá tudo largado, né? As pessoas hoje, elas têm mais pudor com o que comem, né? São vegetarianas, são veganas, não comem gordura, não comem carne, mas não tem cuidado nenhum com o corpo. Né? Não tem cuidado nenhum com o que é demais, com o que a gente tem de mais precioso, a nossa alma, o nosso corpo, a nossa castidade. As pessoas hoje andam seminuas na rua. Andam seminuas, não estão nem aí. Perdemos o valor. E todo essa desvalorização do ser humano, sobretudo da mulher, recai sobre a maternidade, recai sobre o matrimônio. Porque uma vez que eu não valorizo o meu corpo, que eu não valorizo com quem eu me relaciono sexualmente, né? Eu então posso trocar de marido, né? Ou melhor, para que casar, né? Então, eu tenho quantos homens quiser, os homens têm quantas mulheres quiserem, e por aí vai. Por quê? Porque a gente pode evitar filho. Antes, a consequência de um ato poderia ser a geração de uma nova vida real. Né? Real. Tanto que muitos homens, né, antigamente, que tinham amantes, acabavam tendo duas famílias. E aí tinha que assumir a outra mulher também. Mas hoje não, hoje ninguém assume nada. O homem não tem mais responsabilidade nenhuma e a mulher, por sua vez, também não quer ter. Né? Porque aí, se ele já não tem, eu também não vou ter, então também eu vou evitar. E perdeu-se tudo. Perdeu-se tudo. Logo, a gravidez, uma gestação, dentro de um matrimônio, algo tão belo, tão precioso, tão sublime, tão divino, tão gigante, não tem mais valor. Chegamos aqui, né, na estaca zero. Olhamos uma mulher grávida, olhamos a notícia de uma gestação daquele casal. Se não for o primeiro filho, todo mundo vai julgar. Se for o primeiro, ainda vai ter parabéns, ainda vai ter chá revelação, aí vai ter festa. Agora, do terceiro para lá, filha, louca, né? É como se aquela criança ali, a quarta, a terceira de uma família, já não tivesse mais valor, porque vocês são doidos. Cada vida é extremamente importante aos olhos de Deus. E mais uma vez eu repito, Deus quis contar conosco, com casais, para sermos co-criadores juntamente com Ele. Então, essa é a sua maior missão enquanto casal. Entende isso? Nós devemos olhar para a resposta da Igreja Católica, aqui com o Papa Paulo VI, onde ele trabalha vários segmentos
vários aborda de maneira diferente, né? A união matrimonial, o que é lícito. Ele explica por que os métodos contraceptivos artificiais não são aceitáveis pela igreja, por que os métodos naturais são sim, que um casal pode sim viver paternidade e maternidade responsável dentro do casamento. Aí a gente consegue começar a entender a resposta da igreja para os tempos atuais. O meu desejo aqui nessa live de hoje é que vocês possam não somente viver o método natural. Se tem alguém aqui que ainda precisa transitar do contraceptivo para o método natural, por favor, me manda um direct, tá? Minha mentoria nem está aberta, mas você precisa aprender o método natural, precisa largar a pílula, tirar o DIU hoje, né? Para viver uma nova vida, para não cometer abortos ocultos, para não trazer esse pecado para o seu matrimônio. Mas hoje o tema da live não é esse. Hoje eu quero que você, que já vive o método natural, você que já sabe que é pecado grave usar contraceptivo, eu quero que você fortaleça a sua fé, tá? Preste atenção aqui. Eu não quero que você somente repita: ah, mas a Nayara falou, né, que é pecado, e o meu padre também fala, eu ouvi o Frei Gilson falar que é pecado. Gente, não podemos ficar, sabe, assim, sem aprofundar o conhecimento. Ficar só repetindo o que a gente ouve. Cada pessoa que está aqui hoje, cada pessoa que vai ouvir essa live, você é chamada também a evangelizar outras pessoas. Você precisa criar raízes, você precisa se aprofundar nesse tema. Porque senão você não vai evangelizar ninguém. E daí eu não consigo alcançar todo mundo. Entende? Se cada pessoa que está aqui pensa assim: nossa, eu já vivo o método natural. Pensa, se você é minha aluna, quantas pessoas você já conseguiu evangelizar? Com quantas pessoas você consegue conversar abertamente, de maneira saudável, de maneira, né, boa, e mostrar que, olha, a igreja não é retrógrada, não. É a gente que não sabe o que é a união matrimonial. A gente que não entendeu muito bem o nosso grande chamado. Na verdade, nós queremos fugir de um lado para o outro e não viver integralmente a nossa vocação. Então, eu preciso que vocês aprofundem esse conhecimento. Eu preciso que vocês tenham base. Ah, Nayara, mas eu não sei falar muito bem, né? Eu não consigo, não gosto. Talvez você não consiga falar porque você não tem base para isso. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui nunca leram a Humana Vita. E se lerem, talvez não vão, né, conseguir aprender muita coisa. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui, né, não conhecem o que São João Paulo II fala. Gente, isso aqui é uma pérola, tá? Isso aqui é uma pérola. Alguém colocou aí, como é difícil evangelizar. Sabe por que, José, é difícil evangelizar? Porque você não está usando a linguagem de São João Paulo II. O que ele trabalha aqui na teologia do corpo, o que ele fala sobre matrimônio, é de deixar qualquer um na rua de boca aberta. Não precisa nem ser católico, não. Para você se apaixonar. Sabe por quê, gente? Aí eu vou falar uma coisa muito especial para vocês. A verdade, o bem e o belo ressaltam aos olhos de qualquer pessoa. Então, uma família bem estruturada, uma mulher bem estruturada, bem colocada, ela pode ter 10 filhos.
E a beleza daquela família vai saltar aos olhos dos outros. Porque você vive integralmente a sua vocação. Sabe quantas pessoas hoje vivem integralmente a vocação? Muito poucas. Por isso que a gente sai na rua e vê tanta coisa esquisita. Fruto do pecado, em massa, né? Casais que veem a beleza da vocação e essa beleza transborda quando você vê uma família, né, que busca viver. Não somos santos, estamos longe de ser, somos muito, muito pecadores, né? Mas, poxa, só tentamos, só damos um pequeno sim a Deus. Só um pequeno sim. A nossa beleza irradia. E vou falar mais. Eu tenho vários exemplos para dar para vocês de mulheres que chegam até mim, que me conhecem, né? E elas falam que não me conhecem aqui da rede social, né? Vou dar um exemplo aqui do condomínio, né? Uma pessoa do meu condomínio não faz ideia de quem eu sou, da rede social, que eu vivo e tal, mas salvou meu contato lá, porque a gente trocou contato, não sei para quê. E aí ela começou a ver eu falando sobre método natural e ela não faz ideia do que é método natural. Nunca ouviu falar, ela não é católica, não é nada disso. Só que, vai lá, ela tem 40 anos e sente na pele os efeitos dos contraceptivos. Então, quando ela vê que eu denuncio todos os males dos contraceptivos e dou uma opção saudável e boa, ela fala, nossa, é isso. Ela falou, Nayara, é isso. Olha, eu sinto enjoo, eu não me dou bem, eu fico mal. O médico falou para mim que ou eu fumo ou eu tomo a pílula e eu não consigo parar de fumar, porque já é um vício, já é né, já faz parte da minha rotina, então eu prefiro parar a pílula, porque eu não consigo parar de fumar. E tem que ser um ou outro. E aos 40 anos, na verdade, ela não pode nenhum nem outro mais, que dirá pílula. Né? Pílula não pode ser prescrita para mulher com 40 anos de hipótese nenhuma, tá? Aí você fala, por que eu toco uma pessoa dessa? Como que ela é tocada? Porque é verdade, meus irmãos, minhas irmãs. A verdade, ela liberta. A verdade, ela toca. Então, a gente sai aqui um pouco do nosso olhar somente religioso, né? E quando eu sempre falo assim, a igreja ensina lá no número 1500 e tal do catecismo, que é pecado grave usar contraceptivos, que o casal deve ser aberto à vida, usar método natural, tá bom, eu tô falando a linguagem ali do catecismo da Igreja Católica tem um peso. E quando a gente fala assim, parece que é só para católico, mas na verdade não é. É um chamado para todos nós, porque é a nossa vocação, porque é a verdade, é o cumprimento daquilo que Deus sonhou para nós. E pensa comigo, né? Agora você pensa aí. Deus, nosso Pai, Deus Criador, Todo-Poderoso, enviou seu Filho Jesus, né? A Virgem Maria, sua Mãe Santíssima. Deus nos ama. A gente sempre faz orações a Deus, pede, faz novena. Todos nós aqui amamos a Deus, não é? Todos nós. Todas nós. Vai raciocinando. Vai aí louvando a Deus. Nossa, como Deus é bom, né? Deus é o Criador, Deus é todo-poderoso. Se você mora no interior, olha a belezura que Deus criou aí, as plantas, as montanhas. Aqui eu só vejo a nuvem que eu tô no alto, né? Mas olha que lindo esse céu maravilhoso que Deus criou. Tá, Deus te criou. Deus te ama. Deus tem um plano para você dentro da sua vocação. Você acha que é ruim viver o que Deus criou só porque o mundo prega diferente disso? Não, se a gente pensa assim, a gente enlouqueceu. A gente perdeu a fé, entende? Então é preciso retomar a confiança em Deus. Porque Deus nos ama infinitamente, mais do que o nosso amor é capaz. Se você é mãe e ama seu filho, pensa o quanto você ama seu filho. E pensa que você não é capaz de amar seu filho quanto Deus ama você. Aqui é que está o ponto. Por isso que nós, famílias católicas, que buscamos viver a vontade de Deus em nosso matrimônio, somos tão felizes.
colhemos tantas bênçãos, tantas graças financeiras, espirituais, materiais, palpáveis. Se está faltando graça no teu matrimônio, se está faltando graça na tua casa, se está faltando bênção, se está faltando providência, pensa se você está cumprindo o seu chamado matrimonial, a sua vocação. Talvez se você só está colhendo fruto ruim, é porque a vida está só pecado. Como que vai dar fruto bom? Você não está, cara, você não está conseguindo cumprir a única missão que Deus te deu. Se você é casado, a tua primeira missão é cuidar da tua família, entende? Não é ser ministro da Eucaristia na paróquia. Essa é a segunda não, né? Essa é a terceira, eu acho, né? Primeiro o marido, depois os filhos, depois o lar, tá? Essa é a ordem. Então, se você não consegue cumprir bem aqui a primeira missão, a sua primeira vocação, aquela sobre a qual você foi chamada primeiro, sua vida não vai dar bons frutos. Se até hoje você não tinha ouvido nada disso e ouviu agora, eu tenho um convite para fazer para você. Eu tenho um super convite para fazer para você. Você precisa aprender a embasar a sua fé. Você precisa saborear os ensinamentos da igreja. Você precisa olhar assim e ficar desejosa de viver isso ainda mais. De falar, Senhor, como eu quero que meu matrimônio seja assim. Como eu quero, Nayara, como eu quero aprender a falar as coisas que você diz, né, com essa autoridade. E saibam vocês, como eu quero que muitas pessoas possam fazer isso aqui que eu estou fazendo. Na rede social, na sua paróquia, né? Naquele texto que você reza todo sábado com um grupo de casais aí nos lares. Não adianta só ficar rezando, só ficar louvando e não trabalhar, gente, duro na evangelização. Você vai lá na casa da pessoa, reza no grupo de oração, nananã, louva, aí a pessoa usa anticoncepcional, vai na missa, comunga em pecado mortal. E aí? Então, vocês que estão aqui são meus convidados a receberem essa formação, a virem estudar junto comigo, a se aprofundar na fé, tá? Então, vamos lá. Hoje eu venho lançar uma formação completa, tá? Sobre fecundidade e vida matrimonial. É um curso de formação sobre fecundidade e vida matrimonial. Nele, nós vamos trabalhar 3 grandes obras da igreja, uma união das 3. Então, a galera que estava me pedindo aí os nomes dos livros, fica aí que eu vou dar, tá? Esse aqui é a Teologia do Corpo, de São João Paulo II. Teologia do Corpo, livro conhecidíssimo na igreja, né? Olha como ele é grossinho. Então, nós vamos trabalhar ele dentro desse curso. Não ele todo, tá, gente? Mas, sobretudo, o 5º e o 6º ciclo, que fala sobre matrimônio e que fala sobre fecundidade, abertura à vida, paternidade e maternidade responsável, fala sobre aborto, anticoncepcional, esterilização direta, fala sobre continência e vida matrimonial, a virtude da continência dentro do matrimônio. Isso aqui é belíssimo de ser trabalhado, tá? Então, eu vou entregar isso aqui tudo mastigadinho para vocês. Tudo que rege esse ponto. Você vai aprender a falar sobre a teologia do corpo, sobre o que um santo super atual, né? Todo mundo aqui viu na televisão, ouviu falar, conheceu São João Paulo II. Não é isso mesmo? Também vamos trabalhar o que aborda a Humana Vitae. Lá dentro desse curso, você receberá um PDF para você ler a Humana Vitae. Ela é fininha, então é mais fácil de ler. Então, você vai assistindo a minha aula e vai lendo o PDF que você vai poder ler do seu celular, tá? E o Catecismo da Igreja Católica, claro, né? Trabalharemos tudo o que o Catecismo diz sobre fecundidade,
vida matrimonial, ato conjugal, abertura à vida e métodos contraceptivos, porque a igreja não acolhe os métodos contraceptivos e acolhe os métodos naturais. Falaremos sobre paternidade e maternidade responsável, de acordo com a moral. Muitas pessoas têm dúvidas. Quais são os motivos justos para espaçar uma gestação? Né? Até onde ali eu posso usar o método natural? Como? Vamos ter todas essas respostas lá. Você vai aprender a ter, né? Você vai ter essa base. Onde encontramos esse livro aí, Marisa, viu? O Renato ainda não me arrumou uma livraria, senão teria na minha livraria, mas em breve ele vai conseguir uma livraria aí para mim, para vocês conseguirem adquirir. Esse livro aqui se encontra, é só jogar o nome dele, deve ter na Amazon, deve ter um monte de livraria católica, não sei se a gente vai indicar alguma, tá? Mas você consegue achar ele aí facilmente, ok? Gente, então vamos lá. Essa formação não é mentoria, né? Não é mentoria, é um curso de formação, tá bom? Curso de formação que terá mais de 8 aulas, né? Nós teremos 6 aulas formais, mais as outras anexas lá complementares, e você receberá, presta atenção aqui, você receberá um e-book, tá? As pessoas vendem e-book por aí. Nós vamos dar 6 e-books para você. 6 e-books editados, lindos e maravilhosos, para que você possa ter esse material no seu celular, no seu notebook, para quando você precisar dar uma palestra, dar uma formação, ou se você quiser conversar com alguém, alguns temas, você tem ali a colinha com os capítulos citados, né? Anotados, ok? Então você vai ganhar ainda 6 e-books e lá também você vai conseguir acessar o PDF da Humana Vita direitinho, tá? Que está lá na plataforma, ok? Nayara, para quem é esse curso? Para quem é essa formação? Para todas vocês que estão aqui, para todas as pessoas solteiras, todos os leigos, homens e mulheres. Ah, Nayara, eu não levo jeito para falar, eu não levo jeito para isso, não tenho interesse em formar ninguém. Você precisa fazer esse curso. Se você é casado ou se você pretende se casar, tem chamado a vocação, né, a vida matrimonial, você precisa entender, aprender o que a nossa igreja santa e católica diz sobre o matrimônio para que você possa vivê-lo na sua integridade. Tá? Então é para todos os solteiros. Se você namora ou é noivo, já adquire junto com o seu namorado, com o seu noivo, para que vocês possam estudar juntos, para que vocês possam conversar sobre esses assuntos, sabe? Olha, é isso mesmo que a gente quer, né? É esse passo aqui que a gente quer dar, melhor momento para conversar sobre isso. Tá no auge aí dessa paixão que depois vai apagar o fogo, né, um pouquinho, mas que vai se concretizar em amor, em solicitude, vai ficar algo mais sólido, tá? Se você já é casado, você tem quase que uma obrigação de entrar para essa formação. Você não vai ter ideia do quanto a sua visão sobre o seu matrimônio vai mudar, do quanto você vai se empenhar melhor no seu dia a dia, do quanto você vai amar a sua vocação e saber que aqui está o seu coração, que é aqui no teu casamento, é para ele que nosso Senhor olha. E é daqui que quando a gente estiver um dia na glória, né, diante de Deus, ele vai perguntar: e aí? E aí, Amanda? E aí, Elaine? O que você fez do seu matrimônio? O que você fez daquilo que de mais precioso eu coloquei em tuas mãos? Esse curso de formação é para palestrantes, né? Se você é ministro da Eucaristia, se você prega no grupo de oração Meu Jesus, você precisa falar sobre esse assunto.
Você precisa. Se você está aqui hoje, então, não dá para fugir. Porque se você está aqui me ouvindo, é porque você tem um chamado. Veja, né? Eu tenho, sei lá, 13 mil pessoas no Instagram que me seguem. Aqui nessa live a gente tem 50. Por que só 50? Você certamente tem um chamado especial. E se você vive ou deseja viver isso na sua vida, você não precisa ter medo de propagar. Aqui na Humana Vita também o Papa fala, né? Lá no meu curso Aula Inaugural eu leio esse trecho, onde ele envia cada casal a evangelizar outros casais. Então você é chamado a isso. Poxa, eu vivo algo tão bom, eu vou parar em mim? Não, eu vou. Nossa, eu vou querer que a minha amiga viva também essa maravilha, porque ela precisa colher os bons frutos. Olha aí, minhas alunas dos métodos naturais. Essas são as minhas alunas, Stephanie é a segunda, que estão fazendo a minha primeira formação de mentoras. Então, teremos mais mulheres falando sobre métodos naturais. Que coisa boa! E agora eu quero mais famílias pregando, ensinando, evangelizando, falando: olha, é pecado usar contraceptivo. É bom usar método natural. É possível. Você pode usar, é melhor do que você imagina, porque é bom viver de acordo com a vontade de Deus. É santo, nos leva a caminhos bons, colheremos bons frutos. E aos pouquinhos, isso tudo vai se tornando visível. A família vai prosperando, vai crescendo em graça, em virtude. Você não quer que mais famílias vivam isso? Você não quer viver isso? Gente, então vamos lá, né? Já falei um pouquinho sobre o curso. Serão 6 aulas, 6 e-books e mais o PDF da Humana Vitae. Todas as pessoas aqui são chamadas a participar. Teremos aula sobre fundamentos e princípios da vida matrimonial, aula sobre a história do avanço da contracepção, né? Isso é muito, muito importante. Eu contei um pouquinho, mas a gente tem uma aula só sobre isso. Teremos uma aula que vai falar só sobre métodos naturais, porque a igreja acolhe os métodos naturais e não os contraceptivos. Falaremos sobre paternidade e maternidade responsável, sobre abertura à vida e métodos naturais também. O link está na bio para você entrar para esse curso de formação. E qual o valor? O valor é valor de presente de Natal. O valor é valor de presente de Natal, de verdade. Por quê? Por que um valor tão baixo, né? Porque o meu desejo, o nosso desejo, meu e do Renato, era que o valor não fosse um empecilho para você comprar, tá? Né? Quem compra aqui as minhas mentorias sabe que os valores são bem mais altos que esse valor que eu vou anunciar agora. Porque na mentoria vocês têm um acompanhamento individual comigo, né? E aqui você vai ter com bônus, né? Com bônus. Agora eu vou falar. Com bônus, para você que adquirir hoje, o curso custa R$ 197. R$ 197. Mas para você que está aqui nessa live, para você que vai entrar nessa turma hoje, para você vai ter um desconto de R$ 100. Pasmem, pasmem. Uma formação dessa que me deu um trabalhão só para gravar as aulas, né? Por R$ 97. R$ 97. 12 de R$ 9,70. Acreditem se quiser. 12, o que é 12 de R$ 9,00? R$ 9,00 é uma Coca-Cola. Hoje a gente comprou uma para o almoço, foi 13. Gente, eu não quero que o valor seja um empecilho, tá? Porque isso aqui é para que você possa evangelizar. Isso aqui é apostolado. Isso aqui é missão nossa. Então, são 12 de R$ 9,70. Ou à vista, R$ 97. R$ 97. Eram 97. Chorei, chorei, chorei. Não, vamos baixar. 197 algumas pessoas não vão poder. Mas 97 todo mundo pode.
97 todo mundo pode. Vai lá no link da bio e entra. Aviso importante, não sai. Se você, porventura, futuramente, adquirir aqui esse curso de formação, Fecundidade e Vida Matrimonial, e depois quiser entrar nas mentorias, em alguma das minhas mentorias, você me fala o valor que você pagou nesse curso, porque depois ele vai para 197, tá, gente? Então, ó, atenção, o valor do curso é 197. Depois ele vai para 197. Por enquanto, por hoje, né? Talvez nos próximos dias, não sei, por hoje é 97. Só hoje, tá? Depois vai para 197. Aí você vai falar assim, Nai, ó, eu quero fazer sua mentoria, eu quero me tornar uma mentora, porque aqui na minha comunidade muita gente quer receber essa formação. Aí você me avisa que você comprou essa formação e eu te dou esse valor de desconto lá na mentoria. Ok? Então, esse valor vai ser descontado do valor da mentoria. Olha que beleza. Olha que beleza, né? Então, você fez a formação. Se no futuro você quiser se tornar uma mentora, ou se você ainda não sabe fazer uso do MOB, você já entra nos dois e já ganha desconto. Você compra esse, já ganha um desconto para o outro vai ficar preço de banana também. Tá bom? Gente, Renato, esqueci de falar alguma coisa? Se eu esqueci, põe aí nos comentários. Eu quero que todo mundo entre. Aproveitem esse final de ano, esse tempo de advento, esse tempo de espera do Senhor que vem, para planejar o seu 2023, a sua missão, a sua vocação, para fazer um lindo trabalho de evangelização no ano que vem, para dar esse passo na sua vida. Estamos num tempo de conversão, num tempo favorável, num tempo de receber graças de nosso Senhor Jesus Cristo, que nascerá novamente em cada lar, em cada família. Então, este é um tempo favorável, um tempo propício para você dar esse passo na sua fé, na sua vida, no seu matrimônio e colher verdadeiramente os mais belos frutos que o Senhor sonhou para a sua vida. Amém? Gente, então é isso. São sim, Letícia, são aulas gravadas, tá? Algumas já estão liberadas, outras vão ser liberadas depois, tá? São surpresas. Umas já estão lá, acho que a gente já tem, sei lá, mais de 4, 5 aulas lá, mas outras ainda estão sendo preparadas, editadas, enfim, os e-books ainda estão ficando prontos para vocês assistirem, tá bom? São gravadas, você assiste na palma da sua mão, no celular, no computador, na televisão, você assiste 1000 vezes, onde você quiser, você estuda e você vai ter todo o embasamento necessário para falar sobre tudo mesmo, tudo que rege ali a vida matrimonial. Falar com autoridade. Autoridade daquilo que você vive, daquilo que você acredita, né? Quem vive e acredita nas maravilhas de Deus, fala com muita autoridade. E a gente não precisa nem convencer ninguém, porque a própria vida já é o evangelho vivo, né? De longe, a pessoa já vê a verdade, né? Amém? Gente, então é isso. Santa noite, viu? Deus abençoe vocês. Muitíssimo obrigada por participarem dessa live até aqui. Foi uma honra, um prazer estar com vocês. Quem é seguidora nova, vai lá no meu perfil, né? Entra nesse curso, manda mensagem aí para mim, vamos conversar, viu? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Um beijão, tchau, tchau.